Nessa aula, nós iremos entender o que são operadores relacionais e operadores lógicos. Com os operadores relacionais, é possível comparar dois valores se eles são iguais, diferentes, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Com os operadores lógicos, é possível comparar condições. Então, vamos à prática que ficará mais fácil entender esses operadores. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula abrindo o Eclipse. Então, vamos dar 2 cliques no Eclipse. Só aguardar carregar a nossa ferramenta, a nossa IDE. Com o Eclipse aberto, nós vamos criar um novo projeto. Então, botão direito, novo, Java Project. O nome desse projeto vai ser Operadores Relacionais Lógicos, tá? Vamos apenas clicar no Next e em seguida clicar no Finish. Dentro dos operadores, no pacote SRC, nós vamos criar um novo pacote e vamos colocar com.projeto.operadores, tá? Vamos manter aqui só operadores. Vamos clicar no Finish. Vamos criar agora a nossa classe, novo, classe. Então, vamos clicar com o botão direito, novo, classe. E aqui, vamos colocar o nome da nossa classe de operador. Vamos marcar public static void main e vamos finalizar. Já estamos com o nosso projeto montado. Operadores relacionais e operadores lógicos são operadores muito utilizados na programação. E nós iremos utilizá-los bastante no nosso curso. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns testes com os operadores. O primeiro operador que nós vamos fazer é o operador de igualdade. Igual. Não confundir o operador igual com o nosso operador de atribuição. O operador de atribuição é o que nós já usamos e é o apenas igual. Então, ele é atribuição. Podemos, então, criar uma variável e usar o operador de atribuição, tá? Colocar aqui o valor 10. Então, dessa forma, nós estamos falando que a variável recebe 10. Perceba que é um erro você fazer dessa maneira. Inclusive, o Eclipse já mostra que tem um erro aqui, tá? Então, atribuição é o que nós já vimos e nós iremos ver agora nessa aula o operador de igualdade, tá? Então, é isso que nós vamos ver. Então, para fazer esse exemplo, nós vamos criar uma variável do tipo booleana e vamos chamar essa variável de resultado. Prontinho. Agora, nós iremos utilizar os nossos operadores. Vamos começar pela igualdade. Então, vamos fazer resultado, receber, e agora nós iremos fazer comparações. Por exemplo, posso colocar que 5 é igual a 5. Isso é verdade? Isso é verdade. Os operadores relacionais, eles retornam true ou false. Então, quando nós fazemos esse tipo de comparação, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Nesse caso, nós sabemos que 5 realmente é igual a 5. Então, o que nós teremos na variável resultado? Verdadeiro. Para confirmar isso, vamos dar um systemout.println e vamos colocar aqui resultado. Vamos salvar e vamos executar. Perceba que nós exibimos aqui no console a variável resultado. A variável resultado, você atribuiu à variável resultado essa comparação aqui, utilizando o operador de igualdade, o operador igual. Nesse caso, nós estamos comparando dois números. Se nós colocarmos aqui 6, 5 e 6,
esse resultado vai retornar false, porque 5 e 6 não são iguais. Então, temos aqui o true do resultado anterior, executando, temos agora, então, o false. Então, o operador de igualdade, ele testa se dois valores são iguais. Tá? Poderíamos ainda criar uma variável para isso. Então, int número 1, int número 2. Então, podemos utilizar as variáveis. Então, posso colocar aqui número 1, número 2. O Eclipse vai mostrar que nós não temos essas variáveis inicializadas ainda. Lembrando que nós podemos criar uma variável e inicializar ela. Então, vamos colocar aqui 5 e vamos colocar aqui 5 também. Nesse caso, nós estamos comparando a variável número 1 com a variável número 2. Vamos executar, resultado true. Então, tanto faz se nós utilizarmos os números diretamente ou se nós utilizarmos as variáveis. Numa aplicação real, nós iremos sempre utilizar variáveis, uma vez que essas variáveis podem ser resultado da digitação do usuário. Então, o usuário pode entrar com esses números. Então, vamos continuar aqui o nosso exemplo, vamos colocar aqui 6 novamente, vamos executar e temos agora o resultado false. O operador igual, nós conseguimos fazer os testes e entender na prática como que funciona esse operador de igualdade. O próximo operador é o operador diferente. O diferente, ele testa se dois valores são diferentes. Então, temos aqui o número 1 e o número 2. Realmente, os números são diferentes. Então, caso executemos isso aqui, ele retornou true. Por quê? Porque quando nós comparamos o número 1 com o número 2, eles realmente são diferentes. Então, o operador diferente, ele retorna true sempre que dois valores testados são realmente diferentes. O próximo operador é o maior. O maior, ele vai comparar se um número é maior que o outro. Então, nesse caso, nós temos aqui o número 1, que tem o valor 5, e o número 2, que tem o valor 6. Então, se nós colocarmos aqui 5 é maior do que 6, esse resultado será false, porque o 5 não é maior do que 6. Vamos manter as variáveis e vamos executar para ver o resultado. E temos aqui realmente false. Agora, se colocarmos aqui 8, então nós estamos comparando número 1, que tem o valor 8. 8 é maior do que 6? Sim, é maior do que 6. Então, esse teste com o operador maior irá resultar true. Vamos executar. Perfeito, temos true aqui. O próximo operador é o menor. O menor, então, ele só inverte a lógica do teste. Colocamos aqui o menor. Então, temos um teste diferente agora. Número 1, 8, é menor do que o número 2? 6. 8 não é menor do que 2. Então, como resultado, nós teremos aqui false, porque o número 8 não é menor do que o 6. Se colocarmos aqui o número 3, então agora sim, o número 1, que é o 3, é menor do que o número 2. Se executarmos, temos aqui true. Colocando, então, aqui como 9 e executar, temos false. O próximo operador que vamos ver é o maior ou igual. O maior ou igual, ele funciona da mesma forma que o maior, tá? Então, se colocarmos aqui maior e colocarmos aqui 7, então temos aqui o número 1, ele é maior do que o número 2? Sim, 7 é maior do que o 6. Se executar, temos true. Mas e se colocarmos aqui 6? 6 é maior do que 6? Não. Se nós executarmos, isso vai retornar false. Por quê? Porque a comparação que estamos utilizando é maior. Então, o número 1
que é o 6, não é maior do que o número 2, que é o 6. Eles são iguais. Se colocarmos aqui maior ou igual, aqui antes tinha retornado false, quando testamos só o maior. Se testarmos agora maior ou igual, ele vai retornar true, porque dessa vez estamos utilizando um operador maior ou igual. Então, o número 1, se for maior do que o número 2 ou igual, irá retornar true essa operação. Então, vimos aqui o maior ou igual. Vamos ver agora o próximo operador, que é o menor ou igual, que funciona da mesma maneira. Então, temos aqui número 1, que é o 6, é menor que o número 2? Nesse caso, vai retornar false, porque o número 1 não é menor. Exatamente false. Agora, se colocarmos aqui o igual, ele vai retornar true, porque o número 1 ele não é menor, mas ele é igual. Utilizando, então, os operadores relacionais, que são esses operadores aqui, nós conseguimos fazer comparações entre valores, correto? Vamos, então, agora ver os operadores lógicos. O operador lógico E, ele serve para comparar dois valores booleanos. Por exemplo, vamos mudar aqui o nosso teste, vamos esquecer um pouco os números e vamos testar agora utilizando o E. O E, sempre que você utilizar o operador E, ele testa dois valores. Então, vamos colocar aqui o E, e assim como os outros, nós precisamos passar dois valores, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. Só que o E, o operador lógico, ele testa condições lógicas ou booleanos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui true, true. Perceba que nós testamos de um lado e do outro. O operador E, ele só vai retornar true, então esse teste ele só vai retornar true se os dois lados forem verdadeiros, que é exatamente o que acontece nesse caso. Eu tenho true, eu tenho algo verdadeiro do lado esquerdo e eu tenho algo verdadeiro do lado direito. Então, caso seja executado esse código, ele retornou true aqui embaixo, né? O resultado dessa operação é true. Se nós colocarmos aqui false e executar novamente, perceba que o resultado já mudou. O resultado agora é false. Então, utilizando o operador E, as duas condições lógicas precisam ser verdadeiras. Vamos a um exemplo? Então, vamos colocar aqui 1 é igual a 1 e 2 é igual a 2. Nesse teste, nós estamos comparando, utilizando operadores relacionais aqui e utilizando um operador lógico no meio. Então, 1 é igual a 1? Nós sabemos que sim. 2 é igual a 2? Nós sabemos que sim. Utilizando o operador E, como os dois lados são verdadeiros, ele irá exibir true aqui. Então, vamos executar. Perfeito. Agora, vamos colocar aqui 6. Perceba que 1 é igual a 1. 2 não é igual a 6. Então, logo, o resultado aqui vai ser false, porque o operador E precisa que os dois lados sejam verdadeiros. Então, vamos executar. E olha lá, como nós falamos, false. Então, nós podemos utilizar o operador lógico combinado com operadores relacionais. Então, imagine o que é possível fazer utilizando esses dois operadores. Nós podemos fazer diversos tipos de comparações nas nossas aplicações. O último operador lógico que nós iremos ver é o operador OU. Então, vamos colocar aqui o operador OU. Vamos apagar esse teste de novo. Vamos colocar o OU. O OU, quando nós utilizamos o operador OU,
tanto de um lado quanto do outro pode ser verdade. Então, se a gente pudesse, fazendo uma leitura do ou, seria assim: se desse lado for verdade, ou desse lado for verdade, então é verdade. Então, vamos ao nosso exemplo aqui. Então, tenho true desse lado e usamos o operador lógico OU. Vamos, então, executar esse código e temos como resultado true. Por quê? Porque nós temos true aqui. E se nós colocarmos false aqui e executar novamente? Continua sendo true. Se você colocar false em qualquer um dos lados, utilizando o OU, ele continua retornando true. Por quê? Porque o OU ele testa se um dos dois testes que estão ao lado é verdade. Então, vamos lá. Vamos usar operadores relacionais para testar. 1 é igual a 1 ou 1. 2 é igual a 6, o mesmo teste que nós fizemos com o E. Se nós executarmos, temos aqui true. Por quê? Porque utilizando o operador OU, se um dos testes for verdade, ele já retorna true. Agora, se colocarmos aqui, ambos os testes são falsos. 1 é igual a 6? Não, é falso. 2 é igual a 6? Não, é falso. Se executar, agora sim temos o false. Então, o operador OU, ele testa se um dos dois resultados, se um dos dois testes que estão ao lado é verdade. Se um deles for verdade, a condição é satisfeita e ele irá retornar true. Como exercício, peço para que você pratique bastante testes com esses operadores. Tá? Então, você pode modificar aqui esses testes, pode usar variáveis, enfim, dá para fazer vários testes utilizando esses operadores. Esses operadores vão ser muito importantes para nós iremos utilizá-los durante o curso todo. Então, até a próxima aula.